E a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal está votando hoje o texto da reforma tributária. E ontem à noite, o presidente Lula se reuniu com lideranças do Senado e com ministros para alinhar detalhes dessa votação, já que é uma das pautas mais importantes da economia e para o governo. Quem vai trazer essas informações direto do Senado é a nossa repórter Neila Guimarães. Boa tarde, Neila. Oi, Rafa. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, o plenário da Comissão de Constituição e Justiça aqui do Senado está lotado, cheio de parlamentares. Todos os parlamentares, todos os senadores hoje voltados para essa votação da reforma tributária. Votação econômica, pauta econômica que o governo do presidente Lula espera, tem grande expectativa para essa aprovação ainda nesta semana. A expectativa de aprovação nesta quarta-feira, quando, de acordo com a agenda do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o texto deve ser aprovado no plenário do Senado. Hoje, então, ele está sendo apreciado, o texto está sendo apreciado na CCJ aqui do Senado. Neste momento, o relator da proposta, o senador Eduardo Braga, ele está lendo esse texto há muitas horas, é um texto longo, um relatório longo, que foi feito por juristas, economistas, inclusive que tem o dedo de Bernard Api, que faz parte do Ministério da Fazenda, economista que faz parte do Ministério da Fazenda. Então, grandes expectativas para a aprovação. Nos bastidores, o que a gente escuta é que o governo tem, em média, 61 votos para a aprovação do texto aqui no Senado Federal. Para a aprovação, seriam necessários 49 votos, mas a expectativa é que 61 senadores vão votar a favor do texto da reforma tributária. Vale lembrar que esse é um texto substitutivo, ou seja, teve mudanças feitas pelo relator aqui no Senado. O texto já havia passado pela Câmara dos Deputados, veio para cá, teve modificações e assim que for aprovado aqui na CCJ e no plenário, volta para a Câmara dos Deputados para analisar então as mudanças que foram feitas aqui. Rafa, vale lembrar também que a reforma tributária está sendo discutida há mais de 30 anos aqui no Congresso, é um texto de 1985, então várias promessas de vários parlamentares que passaram por aqui de aprovar essa reforma tributária. A gente acredita, pelo que a gente vê aqui nos bastidores, que agora sim vai passar. Também vale fazer um destaque, hoje tem análise de um texto prévio da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024 na Câmara dos Deputados. Está marcado para agora às 14 horas. E eu estou falando sobre isso porque tudo tem muita relação, está tudo muito ligado. A votação lá da LDO, o xadrez político da LDO vai reverberar, vai fazer diferença aqui na aprovação da reforma tributária. Então, dependendo do jogo político lá, se o governo tiver, então, as suas manobras, conseguir fazer as suas manobras, a reforma passa aqui de forma muito mais fácil, viu? Você está falando que é assunto político, jogo político, mas reforma tributária influencia muito na nossa vida, então a gente vai ficar ligado e, como eu falei, é só entrar no metrópolis.com, tá cheio de matéria sobre o assunto. Obrigado, Neila.